necessita de um economista, porque o economista é um aliado forte para uma empresa que deseja fazer um bom planeamento da atividade. O economista tem essa capacidade, então, né, de dar a resposta a esses objetivos das empresas. Muito bem. Até aqui então percebemos a importância da economia e podíamos falar de muita coisa, mas só para termos uma ideia, tocamos esses pontos principais, né? Principalmente o mercado de trabalho. Para quem pensa em ser economista, saiba que o mercado de trabalho está aberto para receber economistas que de fato entendam da matéria. Muito bem. Nessa nossa primeira aula, então, como eu já disse, vamos falar dos conceitos fundamentais da ciência econômica. Primeiramente, né, eu gostaria de já dar a conhecer, então, o que é a economia. Vai encontrar imensas definições sobre o que é a economia. Mas dentre todas elas, todas as definições da economia possíveis, nós conseguimos pegar dois pontos principais, os temas gêmeos da economia, que são a eficiência e a escassez. Esses são os temas gêmeos da economia. Não há economia sem se falar de escassez, sem se falar de eficiência. Só existe economia porque existe escassez. Mas o que é escassez e escassez de quê? Escassez, né, é quantidade de qualquer coisa de forma limitada, é o limite, né, de uma quantidade de coisas. Mas que coisas são essas? Na economia, essa escassez refere-se à escassez dos fatores produtivos. Fatores produtivos, mas o que são fatores produtivos? São então todos aqueles bens que temos em mão, em estoque, que possibilitam ação para no final obtermos bens e serviços. Os fatores produtivos, a combinação de fatores produtivos resulta em bens e serviços que no final serão consumidos, não é? Então, existe no mundo uma escassez de fatores produtivos. Quem são esses fatores produtivos? Estamos a falar da terra, o capital e o trabalho. Esses são os principais fatores produtivos que a economia considera. A terra, estamos a falar de terra mesmo, arável, estamos a falar de recursos naturais como os diamantes, petróleo, ouro, tudo isso fazem parte da terra como fator produtivo. No trabalho, somos mesmo seres humanos. E no capital, quando nós estamos a falar de capital, nós não estamos objetivamente só a falar de capital financeiro, que é o dinheiro em si, não. Nós quando falamos de capital, todos aqueles bens que possibilitam obter outros bens. Nesse caso, o dinheiro possibilita obter outros bens. Mas podíamos falar de máquinas. As máquinas possibilitam prestar serviço, por exemplo, esse telefone, eu digo que é o meu capital porque foi me transformar neste momento esta aula em uma prestação de serviços, em um bem, não é? Então, o meu telefone nesse caso é o meu capital, porque por meio do meu telefone eu consigo ainda transformar isso tudo que está a acontecer aqui numa prestação de serviços. Então, esses são os fatores que a economia considera escassos. Por exemplo, diamantes aqui em Angola não são ilimitados, tem limite. A terra aqui também é limitada, o espaço geográfico é limitado, tem um limite. Então, todos os bens, todos os fatores produtivos têm limite. E onde é que entra então o outro lado, que é a eficiência? Falamos que a economia trata de eficiência e escassez. A eficiência surge então de como pegar esses fatores produtivos que são limitados de forma a obter a melhor combinação possível, de forma a racionalizar da melhor forma possível, a fim de que se extraia o máximo desses fatores produtivos para atender o maior número de necessidades, humanas, porque no final de tudo a ciência econômica
vem para servir às necessidades do homem, não é? Então, vem para atender às necessidades do homem, como toda e qualquer ciência útil. Então, a ciência econômica ajuda a pegar nesses fatores produtivos que são limitados, de forma a serem extraídos da melhor forma possível para atender o maior número de necessidades humanas.